E aí, gente, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que a gente dá início à temporada de 2020, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita ajuda, com muito suporte para você que fechou com a gente e confiou com a gente. E aí, antes de começar a falar da aula propriamente dita, eu queria só relembrar você que se você for lá no seu Instagram bonitinho, né, na verdade no nosso Instagram, você vai ver lá o fruto do nosso trabalho durante todo o ano. Tá? Então, gente, foi uma coisa muito bacana, foi uma coisa que emocionou a gente, né, todo mundo, o professor Isaac, o George, o professor Daniel, o Darwin, o Christian, né, todo mundo junto aí, todo mundo fechou aí. E nesse ano de 2020, a proposta é que isso seja ampliado. Então a gente está com propostas de aulas de ciências humanas, de aulas de atualidades, entre outras coisas. Tá? Então fica ligado, porque hoje, nesse vídeo, a aula ela é estritamente de redação. Lembra do Pega Fogo? Pois é. Se você já viu esse nome em algum vídeo do YouTube, se você já viu ali no Instagram, se você já viu alguém compartilhando, Pega Fogo volta hoje com tudo, com o primeiro tema da semana, né? Porque aqui é o vídeo onde onde o Quero Mil traz uma aula mais densa, com teoria e com aplicação. Então, previamente, eu vou estar falando aqui do tema da semana, junto com elementos muito importantes, e lá no final vou aqui dar umas dicas de como você poderia usar isso dentro da nossa estrutura vencedora, que a gente chama, né? Que é aquela coisa da introdução, com duas referências, com dois elementos de referências, com duas teses que a gente fala também. Um traço interventivo, aquela coisa de amarrar o texto até a morte, né? Ou seja, começar falando de um tema, terminar falando dele. E aí, por incrível que pareça, gente, acreditem, por mais que seja repetitivo, isso é uma coisa que fica impregnada na mente da gente. Eu fico imaginando você na cadeira da escola lá que você vai fazer o Enem um dia, lembrando desse negócio. Como é que eu começo? Como é que eu continuo? Como é que eu finalizo? E aí, nessa semana, o tema que a gente escolheu é fruto de algumas discussões internas, né? Já saiba também que as outras escolas ou cursinhos de redação, outros, já começaram as aulas, a galera já está se preparando, então você não está para trás, você não está atrasado, inclusive você está muito adiantado, está todo mundo já correndo em rumo ali da chegada, que é o Enem lá no final do ano, beleza? Então, fruto de muita discussão interna, o tema da semana, gente, ele é bem legal, porque ele tem um nome estranho. Eu vou dizer por que ele tem um nome estranho. Diferente de uma proposta de redação que geralmente se pede, que se é pedido, né? Escreva um texto dissertativo, argumentativo sobre algum tema, sei lá, sobre transporte público no Brasil, que a gente já falou no passado, mas só para dar um exemplo, e as suas implicações na saúde, exemplo. Então é um tema bem amplo, né? E aí o Quero Mil, ele gosta de inovar nos temas, porque a gente pensa no tema como algo mais sugestivo, né? Então, o tema da semana, quando você for ver no Desafio 1K, vai estar lá, violência no trânsito, né? E aí, entre aspas, tem lá, sai do meio, a rua é minha. Então, tipo assim, é o sentimento de propriedade que o motorista, né, o brasileiro, e eu estou falando estritamente do trânsito brasileiro, tem quando está dirigindo, tá? Então, por que a gente começou a discutir isso? Recentemente, eu vou aqui trazer as fontes. Eu particularmente assisti o programa do Fantástico, na Globo, no domingo à noite, e aí me chamou muita atenção e eu fiquei muito horrorizado com cenas de violência no trânsito. Eu não fazia ideia de como era tão alarmante, de como morre tanta gente todo dia vítima de uma agressão verbal, que geralmente começa assim, né? O cara toma uma fechada, toma uma batida, o cara sai, grita, esbraveja, o outro geralmente já vem no intuito de brigar e aí, enfim, chega às vezes de fato, às vezes tem falecimento ou coisa do tipo. E eu não fazia ideia que quando não há mortes, né, mas há muita violência no trânsito. Seja um condutor de moto, seja um condutor de carro, de caminhão, não importa, de ônibus, é uma coisa absurda. E eu fiquei matutando isso a semana toda. Eu lancei a proposta no grupo, vamos começar a temporada de 2020 oficialmente com violência no trânsito no Brasil. Então, eu fiquei imaginando, a gente ficou meio abismado e aí a gente pensou, a galera do Quero Mil também tem que ter acesso a esse tipo de informação.
E para que melhor do que isso, da gente já trazer um tema para você escrever sobre ele? Obviamente, muito bem preparado. Por quê? Porque o nosso repertório insano, que é o PDF, vai estar lá com um monte de informação para você ler. Imagina só, o vídeo aqui é muito massa você assistir, né? Mas se gerar alguma dúvida, você não vai assistir o vídeo novamente. O ideal é que você faça anotação, certo? Mas aí você vai lá no PDF, aqui abrir, olhei o que eu quero olhar, beleza. Vai lá, volta a escrever. Tranquilos? Então é o seguinte, o que é que acontece? Primeira coisa do tema da semana. A gente tem que entender que, para além da problemática da violência no trânsito, que eu penso que é algo de perspectiva muito individual, ou seja, minha, né? Eu sou o condutor, eu sou o motorista, a gente também tem que entender o Estado, obviamente, porque o Estado é o ente maior que tem que prover esse cuidado, essa atenção. E aí eu já de cara destaco um órgão para você já pensar como elemento de intervenção, tá? Ou seja, o agente da tua intervenção, que seria o Detran, tá? Ou os Detrans espalhados no Brasil todo, tá? E aí, representando o Estado, esse agente ele já deveria ter, né? Na verdade, ele tem uma parcela de culpa. Percebe? Então a gente já está numa via de mão dupla, tá? Indivíduo mais Estado. A gente tem que entender esse processo como algo que está saindo do controle do Estado, percebe? As estatísticas estão aumentando e pouca coisa tem sido feita, tá? Então, para a gente começar a tentar entender essa discussão, a gente tem que começar a pensar e perceber que isso é muito sério. É um problema, né? Eu não sei se eu posso colocar esse conceito de calamidade pública, mas, pessoal, tem muita gente morrendo por conta dessa problemática, certo? Então, nesse sentido, a questão é que quando isso sai, né, do controle do Estado e o indivíduo ele tem a parcela de culpa talvez maior, o indivíduo vai começar a ser dominante nessa relação. Então, se eu olho para o Estado e vejo que o Estado não está fazendo nada, e culturalmente eu já acho que mando no trânsito, o problema é esse, eu chego já lá melhor, trazendo o Roberto D'Amato para discutir com a gente, eu já vou me sentir mais ainda, né, do que eu acho que sou, tá? Espero que está sendo claro, porque essa relação da violência no trânsito está ligada com essa questão da cultura do Brasil, de que todo mundo acha que manda em alguma coisa, né? É o que a Marilena Chauí sempre chama que o Brasil é a terra dos barões, né? Barão, né, que é aquele título que representa muito poder, e aí a Chauí, ela sempre falava muito isso, né? Tipo assim, no Brasil, todo mundo sempre manda em alguma coisa, né? Todo mundo sempre manda na pista que anda, todo mundo sempre manda na rua que mora, todo mundo sempre acha que tem direito de mandar em qualquer coisa ou em todo mundo. Então, a terra de barões, que a Chauí nos alerta, ela tá ligada à questão do motorista, à questão do trânsito em si, à questão da violência, do porquê que a gente é tão violento, do porquê que a nossa cultura é tão violenta, tá? Então, são processos, são coisas que precisam ser entendidas para você ter noção do que começar a escrever na redação, tá? Exemplo, olha que louco, gente, isso, né? Para você que não sabe, saiba agora, para a gente estar aqui gravando esse vídeo, isso é interessante ser falado, a gente estuda muito, se prepara muito. E aí, pesquisando, eu tentei trazer alguns filmes para a gente pensar essa questão da violência no trânsito. Não achei nenhum. Entretanto, achei filmes que falam de violência urbana. 2 exemplos clássicos, tá? O Cidade de Deus e Tropa de Elite. Aí você vai me perguntar, você deve estar se perguntando, mas pessoal, sei lá, não tem muita relação. Aí é que tá, a relação que faz é a gente. Não estou dizendo que você vai citar cenas específicas do filme, tá? Porque o objetivo dos filmes não é esse, tratar de violência no trânsito. Entretanto, quando eu falo de violência urbana, eu posso rapidamente fazer uma analogia. Percebe? Exemplo. Sei. Vamos pensar. Aqui é na hora, tá? Você pode trazer o filme Cidade de Deus, retratar a violência urbana, que é um fator muito evidenciado no filme, e fazer um paralelo de como isso é retratado, de como isso acontece no trânsito, de como essa violência urbana que acontece na cidade como um todo é reflexo dentro do trânsito. E aí, trazendo esse exemplo, você pode sim citar casos,
O ideal, eu acho muito bacana, é que você consiga também trazer pesquisas. Os números nesse momento é muito importante, porque para causar impacto você tem que provar o que você está falando, percebe? Então, imagina só, tu faz essa relação com o filme, né? Aí traz esse paralelo, espero estar sendo claro aí para você entender bem direitinho, e aí, pum, já vem com a tese trazendo um dado, sei lá, 70% dos jovens, do público que morre em violência de trânsito é jovem. Por que isso? Percebe? Então, é por aí que a gente está tentando trazer essa discussão sobre violência no trânsito, tá? É um filme, Tropa de Elite, da mesma forma, você pode trazer um paralelo do tema da violência urbana. Tá? A gente tem que pensar fora da caixinha, né? Tipo assim, mas seria o ideal ter um filme só sobre violência no trânsito? Talvez, não tem, tá? Mas tem cenas, tem perspectivas e por aí vai, bom? Então, tentando entender essa questão do conceito social de violência no trânsito, né, eu vou aqui só dar uma lidazinha na cola, bem rapidão, que fica bem melhor para vocês entenderem. A questão do conceito social está ligada em como essa noção se constrói a partir de relações de poder, né, história e cultura, certo? Onde está presente o conflito entre atores, né, com poderes e forças desiguais, tá? O que seria isso? Né? Me escuta bem e entende agora o que seria isso. Essa relação está ligada simplesmente no sentido da seguinte forma: o cara está na pista dirigindo, num Camaro, precisa chegar em Fortaleza em, sei lá, meia hora. O carro é potente, dá para chegar, tá? Só que isso depende muito do trânsito do dia. E aí vamos supor que o cara está tentando ir para Fortaleza e aí no meio do caminho tem lá um Santana, que é um carro bem mais antigo, né? A relação de poder e o conflito que está gerado aí é que esse cara do Camaro, primeiro, ele é muito rico, tá? Ele tem um carro ali de mais de 100 mil reais. O Santana é um carro bem mais antigo, certo? Esse cara que está aqui, ele deve ser, como eu falei, deve ser rico, e aí ele vai achar uma ofensa ter que esperar, por exemplo, um Santana na sua frente. Nesse momento, o conflito está gerado. Como assim? Eu estou no Camaro e tenho que esperar um Santana na minha frente. Como assim? Eu tenho que passar na frente, estou no Camaro. Essa relação de poder se dá justamente nessas condições, onde eu me acho superior ao outro. Logo eu tenho um direito, eu mando e por favor tira o seu carrinho do meio da pista porque eu quero passar, né? Tudo isso, gente, está relacionado sim com violência no trânsito, bom? Porque é numa situação dessa que pode sim ser gerado um conflito e coisas piores podem vir a acontecer, tá? Isso é um detalhe de milhares, certo? Então entenda esse conceito social de violência de trânsito que perpassa essa relação de poder e economia, tá? Então quem tem dinheiro no carrinho melhor, logo não aceita, né? Eu fico imaginando a Aldeota em Fortaleza, quando você está lá em Fortaleza na Aldeota, você vê muitos carros de luxo, né? E aí rapidamente você vê um contraste, né? Pessoas com carros mais populares. Em Guatemi, geralmente eu observo muito, de 10 carros que entram lá na cancelazinha lá do shopping, sei lá, 8 são carros de luxo, desde Jeep, né, que são carros acima de 100 mil reais. Então, tipo assim, é uma galera que sim percebe essa relação de poder muito clara, pode ter certeza disso, tá? Na primeira oportunidade deles exercerem essa relação de poder que eles têm em economia, eles vão usar isso a favor deles, tá bom? Então, tudo isso é elemento para favorecer essa discussão sobre violência no trânsito, ok? E aí, sobre a questão da perspectiva do indivíduo, isso é muito importante também, talvez seja mais importante, tem alguns pontos muito interessantes, gente. A questão é que no Brasil os motoristas eles são muito imaturos. Então a imaturidade é um problema que você pode apontar na tua tese na introdução, tá? Fruto de imaturidade dos condutores, né? O trânsito brasileiro é muito violento, haja vista não haver um respeito mútuo, e aí você começa a escrever e a desenhar a tua argumentação, tá? O Roberto Amata, que é um cara que eu vou falar um pouco mais na frente, ele fala, né, que antes do Detran entregar uma carteira de habilitação, que é um direito muito importante no Brasil, perceba, nem todo mundo pode dirigir no Brasil, porque nem todo mundo pode ter um carro,
Então, dirigir é um privilégio. Percebe como isso é muito sério? Então, dirigir é um privilégio porque nem todo mundo pode ter um carro. Então, você não pode dar de forma tão assim, de mão beijada, uma habilitação para qualquer pessoa. Ele defende, e já entra no elemento interventivo, que poderia sim ter uma formação mais forte, onde antes de receber essa carteira, o cara passaria por um processo formativo psicológico, onde ele assistiria muitas coisas que tem a ver com violência no trânsito, onde ele seria testado, enfim. Então, tá aí essa questão do elemento interventivo. E aí, na perspectiva do indivíduo, a questão da agressividade é muito frequente entre jovens, que está aliado ao uso do álcool e de drogas. Então, imagina só essa relação de poder, que é um problema, você pode apontar também como um argumento, tá? Ligado à maturidade, ao uso de droga e do álcool, e a questão das agressividades constantes, porque se você é agressivo sem estar num carro, por qualquer motivo, você também vai ser agressivo lá no carro, obviamente. Eu vou te explicar já o porquê que o carro hoje tem sido tão importante no Brasil, de como o carro deixou de ser um objeto e passou a ser uma entidade, de como a gente personificou isso, certo? E por fim, a questão da publicidade é um problema também, no sentido de que precisa ser melhorado, verdade, as propagandas precisam ser mais elaboradas, precisam ser mais realistas. É uma crítica não minha, é uma crítica do Roberto da Mata, tá? Que a publicidade, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha muito, em outra perspectiva, de não mostrar a realidade como ela é. E aí o papel do Estado é justamente pensar políticas públicas eficazes para que essa solução seja, para que esse problema seja solucionado, certo? Então, saindo desses problemas, olha isso. Como eu falei no início do vídeo, estrutura, dos argumentos, traz a relação de poder, você vai demonstrar por que essa relação de poder é tão explícita, porque as pessoas acham que são superiores, isso é um problema. Imaturidade, uso de álcool, de drogas, gente, são teses, tá? Para você começar no primeiro parágrafo. Segundo e terceiro, você desenvolve os problemas que você trouxe. Estou aqui só relatando porque é muito importante. Já na intervenção, que é um dos maiores problemas de todo mundo, a gente também tem o cuidado de trazer diversas referências para você já usar também, se você quiser sentir à vontade. Você vai lá, não tinha pensado nisso. Vou aqui me apropriar um pouco, e aí a nossa dica é que você não faça só o copia e cola, você se apropria, mas você coloca as suas palavras lá também, que é muito importante isso, tá, gente? Então, assim, o que é que o Roberto da Mata está dizendo, gente? Essa parte é muito importante, tá? O da Mata, ele fala de uma questão de hierarquia social, eu estou aqui lendo a colinha, para a gente tentar entender, e ele disse que o trânsito brasileiro, ele é muito aristocrata, que é isso, ou seja, como eu falei, como eu citei a Marília Chauí, é um trânsito que tem muita gente importante, e canto onde tem gente importante, e deve haver, entre aspas, um respeito ali social maior. E aí o da Mata, ele fala o seguinte, obedecer essa regra geral, ter sempre alguém como superior lembra muito a períodos em que você está submisso a alguém. Aí ele cita a escravidão. E aí o porquê que no Brasil a gente não consegue ter essas relações de submissão. A gente sempre quer ser o senhor de engenho, a gente sempre quer ser a casa grande, como o Gilberto Freire falaria, a casa grande senzala. E trazendo essa questão, eu acho muito legal, porque no repertório você vai dar uma olhadinha, vai ser muito interessante. Ele vai falar da Carlota Joaquina, que ela passava, recebia reverência, ela era da coroa, então essa questão do rei passar e todo mundo sair do meio é um espectro social que perpassou gerações. Então a ideia é que hoje, quando você passa no seu Camaro, as pessoas têm que sair do meio, porque é seu, porque é um Camaro. Espero que vocês estejam entendendo essa relação, Por que o trânsito é tão caótico? De novo, porque todo mundo acha que é dono de alguma coisa. E aí o da Mata, ele fala dessa problemática, ancorado no Clifford Geertz, que é um antropólogo, ambos são antropólogos, na verdade, que isso é um sistema cultural. Então, de novo, a gente não se habituou a ser senzala, a gente já se habituou a ser casa grande. Então, essa relação constrói o quê? Eu tenho direito, eu mando, eu tenho um carro, e aí essa ideia do carro do motorista que eu vou falar agora para vocês é o seguinte: por que o carro deixou de ser um objeto e passou a ser uma entidade? Porque, gente, se você bater no carro de alguém, pode ter certeza que o cara vai pensar no seguinte: ele bateu no meu carro, tá? Percebe como isso é simples,
Se ele não bateu em mim, ele bateu no meu carro, e dá a entender que o carro é uma extensão de você. E é por isso que você procura defender o seu carro. É por isso que a violência é tão constante no Brasil. Que essa relação social de poder demonstra isso. Imagina só o exemplo que eu dei lá atrás, Santana batendo no Camaro. Imagina isso na tua cabeça agora, o que aconteceria? Obviamente, né, que eu posso citar, obviamente, o cara do Santana não teria dinheiro para pagar um reparo de uma peça do Camaro. Relação econômica, poder, tá? E é ancorado nessa discussão, o da Mata justamente traz isso, né? Que aspectos sociais e cotidiano retrata a essência do trânsito brasileiro, que é caótico e violento, tá? Por conta da questão cultural, do sistema cultural, que o Birks fala, tá? De como a gente saiu, né, dessa coisa da coroa portuguesa e como a gente também ainda carregou essa herança de que todo mundo é rei, de que todo mundo é barão. Isso é um problema. A gente precisa solucionar isso. Como? Não sabe de nada? A cabeça deu branco? Baixa o documentozinho, vai lá embaixo. Trouxe diversos exemplos de elementos interventivos. Acho legal ler, acho muito legal mesmo que eu vou comentando, né? Mas o primeiro, por exemplo, seria as medidas de intervenção para as violências, incluindo os acidentes de trânsito, né? E requer um olhar ampliado, interdisciplinar, com definições em políticas públicas intersetoriais e discussões que incluam pesquisadores e a sociedade em geral. Então, intersetorial é justamente eu começar a descentralizar isso, né? O Detran não está dando conta. Cria uma secretaria, tá? Que cria outra coisa, para tentar ter mais gente para poder trabalhar a favor dessa pacificação no trânsito, tá? Nos níveis individuais, eu estou pensando no indivíduo, possibilitar a revisão de valores, relações e visões de mundo. Nos níveis comunitários, a revisão das formas de circulação humana e de construção de cidades e vias, que podem ser orientadas para adequação e adaptação às necessidades humanas no campo macropolítico e construção e viabilização de políticas e circulação de recursos de forma atenta à não vitimização dos atores envolvidos no trânsito, ou seja, pensar políticas públicas que tenham um tipo de formação para aquela pessoa que comete um acidente no trânsito ou que pratica violência no trânsito, tentar revisar os valores dessa pessoa, né? Tentar entender por que ele fez aquilo e aí propor uma mudança de comportamento, tá? É basicamente isso. A construção da cultura de paz no trânsito vem sendo enfatizada nas políticas brasileiras. Lá em Recife, o Detran lá criou uma política onde é a Blitz do Bem, acho que é alguma coisa do tipo. Eles param alguns condutores e fazem com que eles assistam vídeos sobre violência no trânsito. Então ali, no período parte do teu dia, tu vai ser parado para tu entender a seriedade do que é a violência no trânsito, tá? E aí, por último, aí tu vai também ter mais política pública intersetorial de novo, que é justamente essa questão. Se o Detran não está dando conta, você dá para outras secretarias, cria e vai descentralizando esse poder, tá? Sobre essa questão, né, da redação e você ter noção dessas questões, de como você pode usar isso na redação, é só você ter muito cuidado. Pega esse documento direitinho, lê ele, tá bem mastigado, tá? E na introdução é lembrar que você vai estar ali trazendo um elemento na redação, trazer 2 problemas eu trouxe aqui de monte: imaturidade do condutor, uso de álcool e drogas, cultura, né? Essa cultura da superioridade real, essa cultura da realeza brasileira que proporciona violência no trânsito. E aí, imagina só, se você trouxe um problema da imaturidade, você só trouxe ele, né, estou aqui reforçando essa questão, no segundo e no terceiro parágrafo você vai falar o que seria essa imaturidade, né, como é que se dá, como essa relação acontece, e aí na intervenção é pegar esses elementos que eu trouxe, né, que o cara me trouxe, na verdade, e aí tentar encaixar na tua redação, tá? Cultura de paz, revisão, né, de valores do indivíduo, políticas públicas e por aí vai. A gente acredita, né, eu acredito particularmente, que você vai estar muito bem subsidiado aí, com um suporte bem bacana para o tema da semana, tá? E aí, gente, não tem segredo, a gente vai estar lá disponível para ajudar vocês, mas era basicamente isso, tá? Muita coisa, na verdade, também, mas não se assusta, tá bom? Você chegou até o final do vídeo aqui, né? Obrigado pela tua atenção, bons estudos e vamos lá escrever, porque
né? Final do ano está chegando aí, já voa, né? A gente trabalha na educação, geralmente o tempo é bem relativo. E é isso. Bom, então até a próxima. A meta é simples, quero 1000.